Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, a síndrome de burnout. Você já ouviu falar sobre isso? Não? E sobre esses sintomas? Cansaço, irritabilidade, pessimismo, dificuldade para dormir, dores musculares, já ouviu falar? Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo então com o psicólogo Ellison Santos e você também vai poder fazer um teste aqui com a gente pela TV. Enquanto você estiver assistindo Manhã Viva, você vai fazendo o teste. E vamos ter um delicioso, uma receita maravilhosa de fondue de chocolate branco. Fica com a gente, porque o Manhã Viva já começou. Bom dia para você que agora assiste o Manhã Viva. Vamos começar bem essa terça-feira. Quero convidar você, junto comigo e com o livro da Luzia Santiago, Comece Bem o Seu Dia, para nos inspirar nessa manhã. Vamos lá? Fuja das inquietações do coração. Para que no Senhor esteja a tua confiança, eu as ensino para ti hoje. Provérbios 22, 19. Se perdermos a paz do coração, deveremos fazer de tudo para recuperá-la. É importante sabermos que, por disposição de Deus, Pai e Criador, nenhum acontecimento deste mundo é razão para que percamos ou turbemos a paz do coração. Sabendo que Deus está conosco, atravessaremos todas as tribulações com paz no coração e suportaremos com a alma tranquila todas as amarguras e contrariedades da vida. Quando percebemos que algo começa a nos inquietar, não demoremos a tomar a arma da oração para a nossa defesa. Peçamos hoje a Jesus que nos conceda a graça de sermos homens e mulheres de paz. Onde você for, onde você estiver hoje, no trabalho, na escola, em casa, sejamos homens e mulheres de paz. Combinado? Então que nós possamos hoje estar em sintonia com Deus, em oração, para que nós possamos viver muito bem essa manhã. Deus tem muito para realizar na nossa vida, especialmente aí a gente conhecendo mais, se aprofundando também nessa síndrome de burnout, que muita gente talvez esteja sofrendo, esteja vivendo, mas ainda não sabe o porquê. Olha só, a Organização Mundial da Saúde, ela define essa síndrome como um estresse crônico. É um distúrbio psíquico. Então a gente precisa conhecer mais. Talvez você esteja passando por isso, mas ainda não teve um diagnóstico correto. Por isso a gente traz um profissional aqui, o psicólogo. Seja bem-vindo, Ellison Santos. Seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Vamos juntos nessa manhã saber mais sobre isso. E antes de saber, eu gostaria que o senhor também prestasse atenção agora nessa matéria que nós vamos ter com André Cunha, direto de São Paulo, falando sobre a síndrome de burnout. A carreira de alta performance bancária foi o sonho do Acácio se realizando. Os 11 anos trabalhando num dos grandes bancos do país rendeu a ele promoções e uma vida aparentemente confortável. Mas tudo isso camuflou um problema que atinge cada vez mais pessoas. Eu comecei a sentir dores de cabeça, eu tive um episódio de travar o meu maxilar. Quando eu completei 30 anos, que eu lembro muito bem desse episódio, o meu corpo desligou, mas eu não tinha ideia naquele momento do que estava acontecendo comigo, Acácio foi diagnosticado com a síndrome de burnout, um fenômeno recente, percebido em ambientes de trabalho. Burnout é um processo relacionado ao trabalho, é um movimento que acontece pelo esvaziamento de um ser humano. Então, até a palavra em inglês, a tradução ao pé da letra é esse, esgotamento. Os sintomas se manifestam fisicamente e emocionalmente e podem variar de pessoa para pessoa. Me pesa. Nossa, que sacrifício ir trabalhar. Rejeição, incapacidade, tristeza são sentimentos comuns, mas todos têm origem no ambiente de trabalho. Poderia ter acontecido uma transferência lateral, uma promoção lateral, me ter tirado dessa situação, mas veja, a instituição não enxergou isso, eu não consegui enxergar de
tanto que eu me sentia sufocado. A melhor forma de se prevenir a síndrome de burnout é buscar alternativas que diminuam o estresse e a pressão no trabalho. Uma vida saudável pode diminuir o desenvolvimento da doença, mas talvez este seja o momento de repensar, por exemplo, a carreira profissional. Melhor é você se conhecer e fazer a gestão da sua vida, né? Nenhum trabalho pode ser dono de você, né? Essa troca, ela tem que se ater à mão de obra e não à gestão da minha vida. A ajuda profissional é o primeiro recurso que alguém com os sintomas da burnout deve recorrer. À família, amigos de trabalho e aos mais próximos cabem o apoio na decisão de recomeçar. E eu ressignifiquei, não somente eu, mas acolhido pela família, né? E eu fui entendendo que eu precisava trilhar um novo caminho profissional. Olha que interessante, hein? Para você que acabou de acompanhar essa matéria, então, eu quero convidar você também a responder através do Instagram ou lançar sua pergunta, você que tem dúvida agora, @manhãviva, olha lá, tem até a pergunta, síndrome de burnout. Sabe o que é? Conhece alguém que tem ou teve a síndrome? 34% responderam que sim até agora e 66% responderam que não. Então, hoje esse assunto aqui precisa chegar em muita gente, não é mesmo, Ellison? Eu já queria lembrar, né, como a gente acabou de ver na matéria, que é um esgotamento físico, mental em decorrência do trabalho, não é mesmo? Quais são as causas? Exatamente. É muito importante nós falarmos sobre isso num programa de rede nacional, enfim. Por quê? Porque há uma relativização do problema. Você viu que muitas pessoas não conhecem e as pessoas às vezes conhecem, mas não conhecem bem. Então, é considerado sim uma síndrome, quer dizer, um distúrbio mental, mas que também afeta o físico. Por quê? Porque realmente tem ali as suas consequências na nossa vida, na nossa saúde, na forma com que nós lidamos com o nosso próprio corpo e com o mundo à nossa volta. Primeiramente, nós precisamos entender que o ser humano tem seu limite, né? Então, todos nós podemos trabalhar, realizar ali as nossas funções, cada um na área que deseja ou na área que teve a oportunidade. Só que não apenas muitas horas de trabalho podem nos levar ao esgotamento emocional e físico, mas também a forma com que nós trabalhamos, Patrícia. Então, assim, é importante hoje a gente refletir com o pessoal que está nos assistindo, para a gente entender que, às vezes, você é até capaz fisicamente de trabalhar muitas horas, mas que sentido que tem esse trabalho? Você está sendo reconhecido, né? Como foi falado na matéria, né? A pessoa disse que nem a empresa percebeu. Então, às vezes, o ambiente de trabalho não é um ambiente que está saudável. E a gente sabe que para a gente trabalhar bem, a gente precisa ter o reconhecimento, sentir que a gente trabalha num ambiente de valores, a gente faz parte de uma equipe, a gente é reconhecido, a gente constrói junto alguma coisa, né? Não é apenas ali fazer o sacrifício. Então, tem várias causas aí para a gente poder pensar e refletir sobre elas. E, Ellison, eu creio que muita gente quer saber agora quais são os sintomas, para já começar a se analisar também. Exatamente. Bom, se você começa a perceber que você tem dores físicas, mudança no seu apetite, mudança no sono, um sentimento também de não estar sendo reconhecido, o afastamento das relações pessoais. Então, tudo isso são sintomas, tanto sintomas físicos, quanto sintomas de comportamento que você vai percebendo que, olha, não estou bem, né? Não estou me sentindo feliz e está afetando, obviamente, todas as áreas da minha vida. Então, até para o Ellison ficar mais à vontade aqui, eu quero servir um cafezinho. Vai querer um cafezinho nessa manhã? Sim, por Porque favor. a gente precisa se sentir em casa. Você também precisa relaxar aí para se sentir bem nessa manhã. E nós vamos ter uma convidada aqui também, que ela tem, olha, um ritmo assim de vida, gente, que não é fácil, não. Ela mesma vai aqui partilhar para nós agora, enquanto o Ellison já vai tomando seu cafezinho. Depois eu vou ver se ela quer o cafezinho dela também.
Ela vive um ritmo assim, é professora, hein? Professora você já sabe. Quem é professora aí já sabe o ritmo que tem. E eu quero convidar aqui com muito carinho a Maiara nessa manhã. Seja bem-vinda, Maiara. Bom dia. Bom dia. Pode se sentar. Maiara vai querer um cafezinho ou não, por enquanto? Por enquanto não, Patrícia. Tá bom. A Maiara, ela trabalha no Instituto Canção Nova com a gente e ela sai daqui e vai para outra escola em Lorena, não é isso? Isso mesmo. Assim, tem 15 minutos de almoço, é isso mesmo? Isso mesmo. Olha só que ritmo louco, gente. E eu sei que não é só a Maiara, né? Muita gente vive nessa situação hoje, como o Elisson acabou de falar aqui. E você também, durante as férias de julho e de janeiro, junto com outra amiga, vocês aí trabalham também, não é? Porque para ajudar no orçamento. E acabam não descansando, né, Maiara? Então, a gente vai ver algumas frases aqui antes de você responder. Tudo bem. E você que está em casa vai fazendo esse teste também. Será que você disse isso alguma vez? Olha lá, Maiara, vamos ver se você já disse isso. Minha rotina tem mais custos do que benefícios? Será que você que está em casa também já se questionou isso? A outra pergunta. Mesmo quando estou de férias, me sinto cansado e desmotivado? E a terceira pergunta, tenho pouco controle sobre o ritmo e o cronograma do meu trabalho? Olha, em casa vai se analisando. 3 perguntas muito importantes. Não é? 3 perguntas. Sim. Dessas 3 perguntas aí, Maiara, minha rotina tem mais custos do que benefícios. Mesmo quando estou de férias, me sinto cansado e desmotivado. Tenho pouco controle sobre o ritmo e o cronograma do meu trabalho. É fato que, assim, a nossa rotina, né, de professora, de pedagoga, é uma rotina apertada, né? E realmente eu trabalho em 2 escolas e tenho esses 15 minutos de almoço. Mas é algo assim que eu sinto muito que é questão de dom também, né? Cada um com o seu dom e com a sua habilidade, né? Então, assim, é claro que nós que somos professores levamos trabalho para casa, mas eu já me percebi realmente em alguns momentos assim, até por isso faço terapia, né, que me ajuda muito nesse processo, né, de desligar mesmo do trabalho, de ter o meu momento, de ter a minha vida social, porque isso me traz essa qualidade de vida, né, e realmente eu mais uma amiga, a gente, né, se junta nas férias para fazer uma colônia de férias, mas é algo que, claro, para ajudar no orçamento e algo também que é para nós, né, para nosso crescimento. Eu ainda não sou casada, então, assim, eu tenho esse meu tempo. É uma pergunta que eu ia te fazer, né? Isso faz uma diferença também, né? Faz uma diferença. Porque, assim, também, eu como moro com os meus pais, é mais tranquilo para mim esse processo. Mas é algo que está dentro da gente, né? Também o trabalho, é igual na síndrome mesmo, né? Fala que o excesso, às vezes você, né, não sente, você só está lá se dedicando. Mas eu também procuro fazer outras atividades para me ajudar nesse processo. Que também é sair com os meus amigos, às vezes uma viagem, né? Assim, eu gosto de fazer, de estar em contato com a natureza, uma trilha, algo do tipo. Então, assim, isso me reabastece. Gosto muito de ir pra praia. Então, quando eu vejo que eu tô muito, né? Nem deixo chegar no nível estressada, esgotada. Eu sempre busco fazer coisas que me agradam para alimentar essa saúde mental que há dentro de mim. E Elisson, no caso dela também, ela faz algo que ela gosta, é prazeroso. Exatamente, é. Então, eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas. Sim. Primeiro que o estresse, por si só, ele não é o burnout. Então, o estresse, todos nós vivemos um certo nível de estresse na nossa vida, faz parte. O burnout é um excesso de estresse. Então, isso é importante a gente frisar. Agora, com certeza, você fazer um trabalho que lhe é agradável, que é aquilo que você gosta de fazer, a tua tolerância para o sacrifício aumenta. Então, você... E principalmente quem é professor, e professor tem aí uma vocação, né? Você vê o resultado, é gratificante. Então, ver a gratificação, o resultado do seu trabalho, que não depende apenas do chefe, da diretoria, dos superiores, porque você vê na criança, né? Nas pessoas para quem você está dando aula, seja na universidade, você vê o resultado. Então, são dados muito importantes e que dá para perceber. E qualquer profissional pode desenvolver essa síndrome? Qualquer? Qualquer profissional. Qualquer profissional, em qualquer profissão. Aí, de repente, você fala assim, nossa, mas ele trabalha de vigia e ele fica sentado o dia inteiro na porta do prédio. Mas
será que ele é respeitado? Será que quando os moradores entram, cobram demais dele, olham para ele como um ser humano? Como que é essa dinâmica? Então, não é o trabalho em si, é a forma com que esse trabalho é realizado. É importante a gente frisar isso, porque quando a gente lê, por exemplo, o livro do Viktor Frankl, que é aquele psicólogo que foi preso nos campos de concentração, ficou 3 anos como prisioneiro, quer dizer, em situações extremas, ele vai falar muito sobre isso. Ele fala que você não imagina, antes de você ser preso, numa situação assim, extrema, que você vai suportar trabalhar 14 horas por dia, ou às vezes até mais, num frio extremo, na neve, um serviço braçal profundo, estressante, com pouca alimentação, poucas horas de sono e ainda sendo ameaçado de morte. E ele falou que ele sobreviveu como milhões de outros sobreviveram. Mas é o sentido que você dá para o seu trabalho. Então, a gente é capaz, sim, de fazer muito mais coisas, mas a gente precisa encontrar o sentido no trabalho que a gente faz. Então, um profissional que tem uma vida sobrecarregada, desgastante, ele pode desenvolver problemas psicológicos graves? Pode. O burnout é esse sinal, né, que se você não trata, se você não percebe que você está ultrapassando os limites, aquele problema, por exemplo, o nosso cérebro, a gente tem uma parte no nosso cérebro que você detecta a necessidade de um trabalho que exige um certo estresse, uma certa tensão. Então, por exemplo, nós estamos aqui na televisão, eu vim para cá, eu venho tenso, né? Nossa, eu vou falar com o pessoal no Brasil inteiro, né? E aí vocês ainda falam, nossa, tem gente que está vendo a gente em outro país. Eu falo, nossa, então a gente vem com aquela tensão, mas eu preciso me concentrar para eu poder falar aquilo que eu preparei. Então, todo trabalho tem uma tensão. E o nosso cérebro faz esse equilíbrio, esse balanço. E aí tem um outro lado do nosso cérebro, uma outra área no nosso cérebro que vai dizer assim, olha, não precisa tanta tensão, não precisa tanto medo, não precisa se preparar tanto, não precisa liberar cortisol para você lutar, brigar. Não, a situação não é tão crítica assim, né? São todos amigos, né? O pessoal aqui tem um cafezinho. Tá, se eu vou vivendo estresse constantes e não vou permitindo descanso, não vou permitindo ir no psicólogo, parar, ir na praia, então vai ficando, eu vou quebrando essa pecinha do meu cérebro e aí ela não volta mais. Então eu fico constantemente ligado. Eu não consigo dormir, não consigo me relacionar, não consigo me sentir realizado pessoalmente. Aí começa a cair, por exemplo, na depressão, que é um outro transtorno psicológico muito mais grave. E aí eu preciso de tratamento, muitas vezes medicamentoso, e dependendo do nível, eu vou precisar de medicamento para o resto da vida. E o senhor falou algo muito importante, o descanso, né? Hoje em dia parece que as pessoas já não param mais para descansar. Deus mesmo, né, falou no 7º dia, Ele mesmo descansou. Então, nós também precisamos tirar um momento, não é, para descansar, para esvaziar a cabeça. Talvez muita gente esteja necessitando desse momento, não é? De relaxar e de descansar. E como que é feito o diagnóstico? Primeiro, a pessoa, ela tem que partir dela essa primeira perceber essa necessidade, né? Olha, não estou bem. Ou então, às vezes, são os familiares que vão dizer, olha, não te vejo mais, né? Você só trabalha, você não está bem, você está irritado. Então, é importante a família, às vezes, também detectar, e seria maravilhoso se na própria empresa isso fosse detectado, né? No próprio ambiente de trabalho, os colegas detectarem. E aí você procura, sim, um psicólogo. O ideal é que você procure um psicólogo, o psicólogo faz um psicodiagnóstico. Então, existem vários testes que os psicólogos podem utilizar para isso, a entrevista, então a conversa, e aí o psicólogo vai ver se precisa de um tratamento medicamentoso com o psiquiatra, vai encaminhar para o psiquiatra, e aí os dois vão fazer um trabalho paralelo de terapia e de medicação até que a pessoa
vá superando isso e não precise mais do tratamento. E hoje muita gente sofre com ansiedade, né, Elison? Muita gente. Quem não conhece alguém, né, que sofre com ansiedade ou que esteja sofrendo? Essa pessoa, ela tem a tendência de poder desenvolver com mais facilidade a síndrome de burnout ou não? Sim, porque depende de como nós vemos a vida, né? Nós estamos falando aqui de uma percepção. Então, você vai ver pessoas ali, no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ele cita justamente casos assim, por exemplo, um motorista de ônibus em Nova York no verão, com aquele barulho ensurdecedor do motor, pessoas subindo e descendo toda hora, e barulho e gritaria, e falação muito alta. Quer dizer, um trabalho muito estressante. E todo mundo que saía do ônibus, ele falava, olha, tenha um ótimo dia, e ria, e estava feliz. Ou seja, ele tem ali uma inteligência emocional. Então, de repente, o motorista do ônibus do lado estava profundamente ansioso, profundamente estressado, porque depende da minha percepção. Então, obviamente, quanto mais ansioso, mais dificuldade eu tenho para fazer essa análise da realidade com mais leveza, com mais tranquilidade, viver o agora, tomar um cafezinho. E quando, então, desconfiar que uma pessoa está passando por esse processo aí de problemas de esgotamento mesmo profissional? Ou alguém que convive com alguém, que acha que está... Quais são os sinais que essa pessoa está nesse esgotamento? Aquele brilho no rosto, aquele brilho nos olhos, né? Isso é bem nítido, né? Então, talvez a pessoa começou a profissão, ela gostava, ela ia feliz para o trabalho, então o trabalho já começou a ficar pesado, o ambiente em casa ficou pesado, a forma com que eu me relaciono com as pessoas. Então, essa questão do afastamento das relações pessoais, ela é um dado importante, isso acontece. E a sensação de que a pessoa não está realizada, né? Então, além dos aspectos físicos que eu falava, do sono, de dores no corpo, do apetite, tem essa questão emocional, social, que se revela de uma forma bem clara. Então, você que está acompanhando aí, pode mandar sua pergunta ou seu testemunho também, como a gente já está recebendo aí através do Instagram, @manhãviva. Vamos ver ali, olha, Elison e Maiara, passei há 10 anos por esta síndrome, tomei remédio e fiz terapia. Depois de 3 meses, tive alta da perícia, mas não do psicanalista. E então foi proposta o remanejamento e isso não aconteceu. Fui dispensada. Será que posso passar por isso no mesmo segmento se eu voltar? Ela não quis se identificar. Pois depende muito de como que ela lida com esse trabalho. Se a pessoa ela passou por isso em um determinado trabalho, isso obviamente que é ali um dado importante. Eu preciso entender se aquele trabalho, se aquele ambiente de trabalho, eu sirvo para fazer esse trabalho, se são minhas características, minhas qualidades têm a ver com esse tipo de trabalho. Então, é importante se perguntar. Não necessariamente signifique que ela, voltando para aquele ambiente, ela vá novamente ter a síndrome. Ela precisa tentar discernir, talvez com a ajuda do psicólogo, do psicanalista, que ela está fazendo, discernir, diferenciar isso. Se é realmente algo que ela pessoalmente superou, então não estaria tanto relacionado ao ambiente, mas à percepção dela, e ela trabalhou essa percepção, ela consegue voltar, ou se realmente aquele ambiente de trabalho faz mal para ela. E é uma situação delicada, não é? Porque a empresa, como o senhor já disse, deveria dar uma atenção maior, não chegar a esse extremo, né, de dispensar ali o empregado, mas quem sabe proporcionar um remanejamento de trabalho ou dar até alguma assistência, né, psicológica. Infelizmente hoje a gente vê que as empresas precisam melhorar muito nesta área, de perceber que para a pessoa, nós ainda vivemos em políticas empresariais de recursos humanos autoritárias, de exigência, olha, você tem que fazer, cumprir meta, e não tem aquela coisa motivacional que hoje na própria psicologia e na administração, né, nas ciências mais avançadas, nos estudos mais avançados da própria administração, não estou falando apenas da psicologia, a gente sabe que a pessoa produz mais e melhor quando ela é motivada e ela vive num ambiente mais harmonizado.
E Maiara, você, né, como a gente vê, você é muito feliz e realizada no que você faz, apesar de tanta coisa que você faz, né? Como a gente já falou, 15 minutos que você tira aí diariamente, né, do horário de almoço. Mas você consegue diferenciar o seu cansaço, que é um cansaço normal e não um esgotamento, não é? Sim, sim. E eu percebo que já é claro que a gente, né, tem época que você vê, nossa, eu estou extremamente cansada, né? Porque vai chegando o fim de semestre, o professor tem várias tarefas, né? É relatório, é reunião de pais, são várias coisas que a gente precisa se reorganizar, né? Dar um novo significado para aquilo, né? E assim, o que eu percebo, quando eu me percebo assim, eu tento me organizar. E assim, eu tenho as aulas vagas na escola. Então assim, eu prefiro fazer o que eu mais conseguir na escola do que levar para casa. Porque se você leva para casa, você deixa para fazer de madrugada. Já aconteceu muito isso comigo, de perder o sono. E aí, dia de reunião de pais, você não dorme, né? Eu sempre falo para os meus pais. Hoje parece que é a minha primeira reunião de pais, porque você não dorme, você fica apreensiva. É uma tensão, né, que você joga dentro de você. Mas eu percebo que me ajuda muito me reorganizar. Então, assim, eu procuro fazer meus semanários na escola. Tudo que eu posso deixar para fazer na escola, eu deixo. É claro que nós que somos professores não tem como não fazer nada em casa. A gente acaba levando o trabalho para casa. Mas eu procuro sempre ter essa organização para que no fim de semana eu percebia que eu deixava para fazer tudo no domingo. E aí eu não conseguia almoçar com a minha família, eu não conseguia dar atenção, né, para os meus pais, a gente estar juntos. E aí eu percebi que quando eu levei tudo para a escola, é claro, com a ajuda do meu terapeuta, né? Meu psicólogo. E ele me ajudando muito nesse processo também. Olha, vamos organizar essa dinâmica aqui, Mayara, para você também conseguir respirar. Ter o controle, né? Isso. Que é uma daquelas perguntas. Porque a gente fica, e ainda mais a gente que é professor, né? A gente tem fica responsável por aquilo, e aí você tem que cumprir aquilo que você, né? Uma cobrança interna. Além da cobrança interior, né? Tem a exterior. Tem a exterior, que são dos pais, que, claro, você não vai deixar seu filho com qualquer professor. Então, o professor precisa te dar uma segurança, né? Que você está deixando sua vida ali, né? Com o professor. Então, você precisa também da leveza. E eu aprendi, né? Eu tenho aprendido ainda. Da leveza também mais para as coisas, não colocar tanto peso. E me ajudar nessa organização, que é muito importante. Depois que eu me organizei, eu consegui dar essa respirada, ter meu contato mais assim com a minha família, com os meus amigos. Então, assim, isso é muito importante. Foi muito importante para mim e é. Então, é algo que eu prezo muito, o almoço de domingo com a minha família, né? Sair com os meus amigos, fazer aquilo que eu gosto. Porque senão você fica só naquele extremo, né? De trabalho, trabalho, trabalho. Eu acho muito importante seu relato, por quê? Porque os professores são um dos grupos de mais risco dentro do burnout. Isso que eu ia perguntar para você. Né? Então, professores, apesar de ser gratificante o trabalho, é um trabalho de alto estresse. Então, os professores, profissionais da saúde que trabalham com pacientes com doenças crônicas e agudas. Policiais também. E policiais. Então, aí, todas as profissões podem desenvolver o burnout, mas essas três realmente são profissões com mais índice de acometimento da E se você também entra numa sala de professores na hora do café, você só vai ouvir, nossa, eu tô cansado, tô esgotado. Então, assim, é legal você também não se inspirar nisso, porque senão você fica mais esgotado, né? Leva a sua experiência positiva, dá suas dicas lá para elas. A gente tem aqui uma pergunta, como lidar com a síndrome na vida consagrada, missionária, vida religiosa? Isso é interessante também. Importantíssimo, porque é uma outra área, um outro lugar onde a pessoa ela está em evidência, né? Então, todas as pessoas que têm uma liderança religiosa, ela está ali à frente de um grupo muito grande. Então, há, obviamente, exigências aí da comunidade em que a pessoa participa, também dos valores que ela preza e que ela defende. Então, há uma cobrança pessoal muito grande para se viver tudo aquilo que ela está disposta a viver, ela se prontificou a viver como valores e também como missão, né? Como os consagrados, missionários, religiosos. Então, é muito importante se cuidar disso. E até paradoxal, né, Patrícia? Porque a pessoa que vive a missão, que vive de uma forma consagrada na religião,
ela precisa, e o principal é que ela mantenha a sua espiritualidade. Então, a vida de contemplação, de meditação, de espiritualidade, é o que hoje, por exemplo, na psicologia, os psicólogos, mesmo os psicólogos ateus, têm tentado promover na população, na sociedade de uma forma geral, por exemplo, a questão da meditação, para superar esse estresse, para superar esse estilo de vida corrido, maluco que a gente vive. Então, no mundo religioso, isso deveria acontecer até mesmo com mais propriedade, né? A gente pode até dar sequência depois do intervalo, porque muita gente tem entrado no ativismo, até na vida religiosa, exato, não é? Agora eu quero trazer para você uma dica muito interessante, muito importante, olha, já que a gente está falando sobre esse tema, que é o livro Novena para Enfrentar a Ansiedade e a Depressão, do Dr. Roque Savioli. Ele que ali dentro do consultório acolhe muitas experiências, não é? E dentro dessas experiências, das queixas que ele tem ali dentro do consultório, ele resume em um tripé, que ele diz que é o triângulo da depressão: ansiedade, melancolia e culpa. E dentro dessa experiência de ouvir os seus pacientes, ele desenvolveu essa novena, que é um auxílio, não é, na parte espiritual, mas onde as pessoas não devem deixar ali a ajuda terapêutica, não é, a parte psicológica. Então aqui é um auxílio para você. Quem sabe hoje você aqui ouvindo o programa sobre a síndrome de burnout, você está identificando ou que você tem essa síndrome ou alguma outra de ansiedade, como a gente já falou, não é? E talvez esse livro, talvez não, ele vai te ajudar, te auxiliar muito, tá bom? Novena para Enfrentar a Ansiedade e a Depressão. Você pode ligar agora para adquirir, 0 operadora 12 31 86 2600, ou também através do site loja.cançãonova.com. E aqui eu quero agradecer a você que é família Canção Nova, porque a TV Canção Nova, que tem levado, olha, assuntos tão importantes, né? Tem ajudado você a melhorar a sua qualidade de vida e te levar para Deus também, para a santidade. Essa mesma TV está esse ano celebrando 30 anos de evangelização. É uma grande graça, é uma vitória. Você faz parte dessa história e aqui nós queremos agradecer a cada sócio evangelizador que permite que a TV Canção Nova chegue a tantos lares, a tantos lugares, a tantos corações que precisam dele e da graça dele. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta também com a receita deliciosa de fondue de chocolate branco, tá bom? Aguarda aí! Bom dia, estamos juntos aqui no Manhã Viva. Para você que sintonizou agora, nós estamos falando sobre uma síndrome, olha, que está acometendo muitas pessoas e talvez você também esteja vivendo e nem saiba, é síndrome de burnout. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando aqui com o Ellison, psicólogo, com a Mayara, que é professora, que tem uma vida bem agitada, mas que está conseguindo aí dar a volta por cima e graças a Deus não foi atingida por essa síndrome não. Mas agora a gente vai relaxar um pouco, vamos ver uma receita deliciosa, que não é fondue, é fondue. É isso? É isso mesmo? É mais ou menos, gente. Eu vou acertar o nome dessa receita ainda. Fondue de chocolate branco. Vamos agora acompanhar essa receita. Olá, muito bom dia! Meu nome é Fernanda, sou da Doces Atelier e hoje eu trouxe uma receita deliciosa de fudge, chocolate branco com bolacha Oreo. Você vai adorar! E essa receita deliciosa começa assim. Num recipiente próprio para micro-ondas, nós vamos colocar o chocolate branco bem picadinho, o leite condensado, a manteiga e levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos.
nós vamos sempre tirar e mexer e olhando se o chocolate já está bem derretido. Depois que tiver tudo bem homogêneo, bem envolvido, nós vamos pegar a bolacha Oreo, misturar. E em seguida, nós vamos despejar numa forma com o papel manteiga. Depois disso, só levar para a geladeira. Depois de retirá-lo da geladeira, ele vai ficar assim. Você pode cortar em cubinhos ou em lasquinhas. Pode cortar e servir. Essa é a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Até mais. Muito obrigada por essa receita maravilhosa. A gente queria ela aqui, né, Maiara? Para a gente degustar. Mas tudo bem, é fondue. Acredito que acertei dessa vez, não é? E olha, Ellison agora e Maiara, a gente vai ver mais algumas frases. Vai se revendo ainda, tá, Maiara? Até o final. A gente quer que você em casa vá fazendo esse teste também. Essa pergunta aí, essa frase, você se identifica com ela? Sinto-me sobrecarregado mesmo quando não estou trabalhando? Se você se sente, vai se revendo. A segunda, tenho faltado ao trabalho porque me sinto doente? A terceira, vamos lá, considero o meu desempenho profissional insatisfatório, né? A pessoa fica ali sempre, né, achando que não rendeu quanto deveria. Tem mais uma? Vamos lá. Tenho me isolado de meus amigos e familiares, como o Ellison já falou aqui, não é? Que a gente se afasta do convívio pessoal. E, por último, executo tarefas incompatíveis com meus valores. Isso aqui é mais grave, eu acredito, né? Olha, quantas perguntas para você ir se revendo, né? São perguntas muito profundas e que você possa ir se identificando mesmo, você que está aí em casa. E eu quero perguntar aqui para o Ellison também, para que ele esclareça, qual a diferença de cansaço e de esgotamento? Até pelas perguntas a gente vai pensando um pouco sobre isso, para a gente entender que o cansaço, ele é natural, todos nós nos cansamos, e depois de um descanso, ele passa. Ele você sobrecarrega suas energias, e aí você recarrega suas energias, melhor dizendo, e aí você volta para o trabalho. E o esgotamento é quando você não importa. É difícil conseguir descansar, porque a pessoa está ligada à fé do sono, é difícil conseguir descansar e quando descansa um pouco ainda está cansado. Então, realmente, é quando você aquela sensação, eu vou dormir, eu durmo à noite, mas eu levanto como se estivesse com uma pedra nas costas, não é? Exatamente. Então, isso já seria um esgotamento. São sinais para a gente poder ver, né? E, Maiara, você disse que você faz terapia. Qual foi o momento que você tomou essa decisão? Quais foram os sinais, assim, que você sentiu, não, eu acho que vai ser bom eu fazer uma terapia? Porque, na realidade, assim, tinha afetado bastante o meu sono. Eu estava com insônia à noite, não conseguia dormir. Às vezes ficava a noite inteira sem dormir, aí no outro dia acordava... Horrível, né? Arrebentada, né? Como que você vai trabalhar, né? Toda esgotada mesmo. E assim, você chega lá, tem a galera lá te esperando. Tia Maiara, bom dia! Gás, aquela energia. E aí aliás, gente, a Maiara deu aula pro meu filho de 6 anos, que é muito comportado, quietinho. Então, assim, você tem que entrar naquele ritmo, né? Porque ainda mais professora, eu sou professora de educação infantil e esse ano que eu comecei no fundamental. Então, assim, pensa, eu era 2 turmas de educação infantil. Então,
é sempre esse ritmo que você não pode nem sentar, né? Assim, é muito difícil você sentar. Até no fundamental mesmo, é difícil você sentar. Então, assim, o que me ajudou nesse processo foi quando eu vi, nossa, eu tô tendo insônia, né? Eu preciso. E assim, eu sou uma pessoa mais ansiosa, né? Como eu sou muito ativa. Quando eu falei então, ansiedade, assim, você ficou assim, né? Eu falei. Mas eu sou uma pessoa muito ativa mesmo. Quem me conhece sabe, né? Que eu sou bem ativa. Só que quando eu fui percebendo isso, meu psicólogo falando, olha, Mayara, eu fico um pouco preocupado com tanto gasto de energia, né? Então você precisa se ajudar também nesse processo. Foi onde eu fui começando a me observar, né? Sim. E aí meu psicólogo, eu lembro que ele falava assim pra mim assim, olha, você precisa se observar. Assim, pela terceira vez, quando eu fui nele, eu falei, se ele falar isso de novo, eu não volto mais. Mas depois eu fui vendo que é um hábito você se observar, você cresce, né? Pessoalmente, profissionalmente, você adquire essa maturidade, né? E isso vai te ajudando também, né? Você seguir na vida, né? Todos os processos, assim, eu tenho percebido que eu consegui dar mais leveza quando eu comecei a me observar mais. E ele falava assim, olha, se pega você fazendo isso. E aí eu falava, olha, eu aqui, né? E ele falou, tenta não se cobrar, porque eu era uma pessoa que, eu sou, né? Uma pessoa que me cobro muito. Então, assim, quando eu cobrava e não me culpava, eu falava, nossa, eu preciso fazer diferente, né? E aí eu conseguia ter uma atitude diferente daquela, não ficar até a madrugada estudando, fazendo as coisas do trabalho, deixar para a última hora. Então, assim, são esses cuidados que a gente precisa ter. É claro que, às vezes, né, você não consegue associar tudo, mas é o que eu fico sempre em constante observação para que eu consiga. E a busca pelo controle, né? Eu acho que essa palavra é muito importante. Para que você se observa? Você se observa para poder fazer essa análise e perceber assim, peraí, né? Eu estou agindo assim, quem está no controle da minha vida? Eu sou levado pelas circunstâncias e sempre... E aí é interessante porque a gente ouve essa fala, né, da pessoa. Ah, mas eu tenho que fazer. Quem que vai fazer? Mas quem disse que você tem que fazer? Né? Quem está no controle da sua vida? Porque não é só as atividades do trabalho. São, às vezes, decisões que você toma. Né? De levar o trabalho para casa, de ficar até madrugada, de ficar se preocupando, de não conseguir se desligar. Então, você ter o controle da sua vida é você dizer, não, agora não, agora eu vou me desligar, agora eu preciso assistir televisão, agora eu preciso caminhar, agora eu preciso jogar a bola de basquete na cesta e ver se eu distraio minha cabeça. Olha que interessante. Chegou mais uma pergunta da Helena. Vivo na Suíça e fui diagnosticada com a síndrome, mas não devido ao trabalho, e sim pela vida privada e pelo fato de querer sempre ajudar a todos e acabar esquecendo de mim. Não me sinto bem onde estou. Quero estar sozinha, mas depois sinto longe de todos. Sinto uma enorme confusão na cabeça. O que posso fazer? Como posso organizar minha vida para me sentir mais feliz? Qual livro posso ler para me ajudar a organizar melhor? Olha que interessante, né? Primeiro, assim, que não é só no Brasil que tem burnout, né? Na Suíça, que é um país de primeiro mundo, também tem o burnout. E você não precisa estar trabalhando para ter o burnout. Olha. Interessantíssimo esse exemplo dela, porque realmente é a nossa percepção. Né? Às vezes você... E, novamente, não é o que os outros nos impõem, mas é o que a gente se impõe. Então, como ela disse, né, há isso de estar sempre querendo ajudar os outros. Então, há uma inquietação. Até voltando àquela pergunta do primeiro bloco sobre as pessoas religiosas, consagradas, missionários. Quer dizer, você tem tudo para você ter um estilo de vida mais saudável. Mas você se impõe, então é preciso aí buscar terapia para você se conhecer. Isso que a Mayara falou. Então, se você começa a se conhecer, as coisas começam a ficar mais sob o seu controle e aí, independente do seu estado de vida, da sua profissão ou não profissão, você vai conseguir ter um estilo de vida mais saudável. Tem algum livro que você possa indicar? Olha, tem um livro que chama O Cansaço dos Bons. O título é esse, O Cansaço dos Bons,
sobre a síndrome de burnout. É um livro muito bom. Eu não estou conseguindo me lembrar aqui o nome do autor e da editora, mas se você pesquisar na internet, com certeza vai achar. Mais uma pessoa participando. Em meu ambiente de trabalho, percebo que todos os funcionários têm uma ligação muito forte com a empresa, como se tivessem um relacionamento pessoal, ao invés de profissional. A própria psicóloga de uma colega disse isso a ela. Apesar de eu ter sido reconhecida por ter desenvolvido um excelente trabalho, por ser contratada como terceira, estou passando por uma luta por reajuste salarial e por melhores condições de trabalho, entre outras situações. Já fiz uma cirurgia devido ao estresse, tive torcicolo, estou fazendo terapia e massagem, uso placa para dormir devido ao estresse. Estou sentindo extremamente desmotivada, frustrada, choro ao falar sobre o assunto e, apesar de tudo, tenho me apegado muito a Deus, com a ajuda da Canção Nova e a Canção Nova. Devo pedir para minha psicóloga algum teste com relação à síndrome de burnout? Bom, eu acho que ela já apresenta aí várias características, vários sintomas de burnout, né? É exatamente isso. As relações no trabalho, a questão da maturidade traz com a gente uma visão de saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, é importante você ter amizade, você ter relações harmônicas com as pessoas, mas você não confundir as coisas, né? Porque às vezes você se envolve tanto pessoalmente com as pessoas e aí você começa a levar também esses problemas pessoais para sua casa. Por quê? Porque se você não coloca limites nesses relacionamentos pessoais, você vai, obviamente, se envolver e vai ficar chateado, com raiva, vai tomar partidos nas discussões, nas brigas. Toda instituição tem essas brigas. Então, é importante que você tenha esse local, né? Quem são as pessoas caras para mim? Que geralmente é a família. Então, também tem isso, eu poder voltar para minha casa e deixar os problemas do trabalho no trabalho e chegar em casa e sentir bem em casa. Então, também é preciso cuidar dos problemas em casa, né? A casa, o ambiente familiar com as pessoas precisa estar saudável. O marido, a esposa, os filhos, os pais. Então, todo mundo precisa querer voltar para casa. Isso. E é algo assim que eu percebo também, até na nossa profissão, né, de professor. Na educação infantil, que é a minha área que eu atuo, né, eu percebo que a criança, quando você começa, né, nossa, a criança está vivendo isso, e aí você percebe que é a família, só que a gente lida com muita diversidade de família, né? A diversidade cultural, né, uma família muito distinta da outra. E aí você percebe, eu me pegava muitas vezes indo embora, falando, nossa, qual a solução para essa família? O que eu posso fazer? E às vezes eu me sentia impotente diante daquela situação, nossa, mas não consigo fazer nada, já tentei tudo. Por quê? Porque você precisa dar nomes, né? Você precisa saber, não, aquilo lá é dele. Exato. Naquele período que eu estou com aquela criança, o que eu posso fazer para ajudar ela naquelas 4 horas que eu estou com ela, né? O que eu vou poder, quem sou eu para ela naquele momento? Isso foi algo que me ajudou muito, saber o que é do outro e o que é meu. Então, assim, até hoje, é algo que você é constante. Você precisa falar, tem hora que eu falo, não, isso daqui agora fica aqui, que eu preciso, tem outro período, tem outras questões que eu preciso lidar, não posso levar para casa isso. Porque já aconteceu de eu chegar em casa, você chega em casa pilhada, né? Estressada, porque você está pensando tanto naquilo e às vezes a família mesmo é a dinâmica familiar. Então, até que eu consegui entender que era uma dinâmica familiar e que era distante de mim, que realmente eu poderia ajudar, mas não poderia solucionar o problema, porque acaba que a gente que trabalha muito com o público sente isso, né? Que você quer ir lá ajudar, sanar aquilo que a criança está vivendo. E às vezes está evidente lá que a criança só precisa daquilo. E aí você fala para a família, tá bom, vou fazer isso. Mas você percebe que não tem andamento. Então, assim, é algo que me frustrava muito e que hoje eu busco sempre e que me dá mais saúde mental, mais leveza também. Porque aí você coloca peso naquilo, né? Se você não se cuida, você fica, nossa, eu preciso. E eu percebia, não, peraí, Mayara, vamos separar isso daqui. O que é meu, o que é dele. E foi muito importante isso para mim. No meu livro, Heróis da Nossa Existência, tem um capítulo que eu falo sobre a crise do herói, que é justamente isso que você fala, né? A heroína aí. Ela queria resolver tudo. Mas é assim você mesmo. Se importa com as pessoas. E talvez muita gente que está aí nos ouvindo e que está com todo esse esgotamento... É algo bom, né? Desejo bom. Um desejo bom. Eu quero fazer, eu quero ajudar. Eu estou lá na Suíça, eu quero ajudar as pessoas.
eu quero fazer porque eu me importo. Isso não é ruim. Eu preciso, e a crise do herói é justamente essa, eu perceber que eu tenho limite. Nossa, eu gostaria tanto de resolver os problemas, todos os problemas dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus pais, dos meus vizinhos, mas eu não consigo. E aí eu tenho o meu limite. E lidar com esse limite também é maturidade. Sim. Então, saber que essa crise ela é positiva e tem a ver também com a nossa onipotência, com o nosso narcisismo, com às vezes a gente achar que a gente é bom demais. Não, a gente tem limite e faz parte da vida. É psicológico, né? A gente precisa assumir esse controle. E a síndrome de burnout, ela tem tratamento? Tem tratamento. O tratamento consiste em terapia e, em muitos casos, medicação. Quem faz esse tratamento são os psicólogos e o psiquiatra. Olha só, então você que está se identificando, não deixe de procurar ajuda, não é? Porque senão você sabe que a tendência é ir piorando cada vez mais. E existem os hábitos, né, que podem ser também adquiridos, como a Mayara bem trouxe para nós aqui várias experiências, né? Atividade física, passear no lugar que você gosta, não é? Conviver com a família, o domingo é o dia ali da família, né? Priorizar, prioridades da nossa vida. E Ellison, tem alguém ali participando e dizendo, estou assustada, sou secretária paroquial e respondi sim para todas as perguntas. Olha, secretária numa paróquia. Sim, mas é esse trabalho de atendimento ao público, né? Né? Atendimento direto. Exato. Lidar com gente. Sim, lidar com gente. Outra profissão muito estressante hoje é quem trabalha com telemarketing. Ah, sim, imagina. Então, você vê altos índices de estresse. Então, realmente, e se assusta, é interessante essa percepção dela, né? Porque quando você para olhar para você mesmo, você pode se assustar. Então, a gente precisa fazer esse olhar constantemente para se cuidar, porque a gente merece ser cuidado. Tem muita gente estressada hoje em dia. Gostaria que você explicasse qual a diferença entre a síndrome de burnout e o estresse. Uma das coisas que a gente mais ouve falar hoje é que a gente está sem tempo. Né? O tempo é curto, o Réveillon foi semana passada, nós já estamos em julho. Bem assim. Então, assim, as novas tecnologias também nos estão dando essa noção de que parece que o tempo está voando, porque a gente não para, nós não estamos parando, a gente não está saindo do trabalho e está lendo um livro e está refletindo na vida, a gente sai do trabalho e entra na notícia do site ou vai postar alguma coisa, então é preciso parar. Isso é o estresse que é essa tensão alta. Todos nós precisamos da tensão para trabalhar. A vida sem tensão é o ápice do uso da maconha. Então, olha que interessante, né? A gente está vendo aí como que as drogas estão crescendo também. Sim. Porque as pessoas não querem fugir da tensão. Aí, de repente, muitos jovens olham para os adultos todos estressados. Então, não quero ser estressado, não quero ser esse adulto. Vai para um outro extremo, que é o uso das drogas. Vão tirar toda a tensão da vida e aí a vida perde o sentido. Então, tem que ter tensão. Mas tem que ser uma tensão produtiva e harmônica, né? Porque se eu me estresso demais, obviamente que eu vou chegar no burnout. Então, o burnout é esse excesso, esse esgotamento, né? O burnout, né? Que é o queimar por completo o combustível. Você esgotar o seu combustível é uma doença, é uma síndrome, tem suas consequências. Você pode ter uma doença, um transtorno crônico que depois você vai ter muita dificuldade para se curar e para se tratar. Olha que interessante. Então, ter esse equilíbrio. Falando em drogas, eu quero aqui até, né, trazer uma realidade agora. Infelizmente, não é, Ellison e Mayara, a gente sabe que muita gente está envolvida em drogas, justamente por essa fuga, né? Querem fugir da realidade e acabam perdendo aquilo que elas têm de melhor, que é o maior presente que Deus nos deu, que é a nossa liberdade, nosso poder de escolha. Então, muita gente está escolhendo mal, muita gente está escolhendo a droga. E a droga, ela tem uma reação química, né? Que em outro programa o Ellison até poderia explicar o que acontece no nosso corpo. Quando você opta por usar droga, é ela que controla você. Você deixa de ter a sua liberdade de escolha. Então, a dica hoje que a gente dá para você também é essa, que você possa escolher bem. O que é escolher bem? Nunca usar droga.
não é? Se você já usou, deixar de usar. É aquilo que a gente acabou de viver no PHN, não é? Por hoje, não. Por hoje eu não vou usar droga, porque eu quero ser uma pessoa livre, tomar as minhas decisões, ter o controle da minha vida, não é? E poder ser feliz de verdade. Então, que hoje você possa mesmo buscar meios para que você possa viver bem a sua vida com liberdade e fazendo as melhores escolhas. Para mais informações, vai passar aí no seu vídeo, né? Você pode ligar para 121 ou acessar esse site que está aí na sua tela também. E essa que é uma campanha mesmo do Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Infelizmente, o tempo passa rápido demais. Quero agradecer muito. Foi um prazer estar com a Maiara aqui hoje, Maiara. Obrigada, Vi, por sua partilha. Com certeza enriqueceu e ajudou muitas pessoas agora a tomarem um novo rumo na sua vida. E obrigada, Ellison, também por sua presença, sempre muito cheia aí de virtudes, de riquezas para nós. Eu agradeço muito. Temos aí, agora estamos fazendo o atendimento online também no nosso site, no buscasentido.com. Eu, a Edivane e a Yamara Porcelli, que somos psicólogos. Então, quem quiser também precisar, pode procurar lá no nosso site. Com certeza vai bombar hoje, não é? Quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa manhã. Muito obrigada e até amanhã. A gente vai ter o Padre Bruno aqui no programa. Vai ser maravilhoso, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, em mais um Manhã Viva. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.